Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudo do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem, aqui em Aracaju, Sergipe. Neste encontro, abordaremos o capítulo 10, dos versículos de 25 a 28 do Evangelho de Lucas, que na tradução de Haroldo Dutra é chamado de Parábola do Bom Samaritano. As fontes bibliográficas de pesquisa, as quais recomendo para uma leitura mais aprofundada, são E o Verbo se fez parábola, de Haroldo Dutra, As Parábolas de Lucas de Bailey, Caminho, Verdade e Vida e o Consolador de Emmanuel, por Chico, e Boa Nova, de Humberto de Campos. Que Jesus esteja conosco. Meu convite é para que possamos favorecer os nossos corações e nossas mentes para a reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. No capítulo 10, do versículo 25, que diz assim: E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Neste versículo, farei algumas considerações sobre a vida de Jesus como estudioso da lei. Lucas, no capítulo 4, do versículo 15, ele afirma que Jesus ensinava na sinagoga deles, sendo glorificado por todos. Então, podemos confirmar que Jesus, o grande educador das almas, sabedor do instrumento ideal para alavancar a nossa evolução, teve facilidade nas leituras e nas interpretações da lei. E na desenvoltura das suas pregações que fazia dentro da sinagoga, despertando interesse aos que te ouviam e enaltecendo aí a grandeza da lei. Portanto, passa a ganhar respeito e admiração até pelos mestres, ou seja, pelos doutores da lei. E quando começa a sua missão para a revelação do ser crístico que era, Jesus já era famoso e abordado por uma imensidão de pessoas. Normalmente, um professor escolhe uma linguagem específica que facilite o aprendizado do seu aluno. Por exemplo, a criança no jardim de infância recebe de forma lúdica os ensinamentos para facilitar o seu aprendizado. E jamais essa linguagem seria utilizada para estudantes universitários, que têm riqueza de vocabulário e vice-versa. Só que Jesus falava para uma multidão, e provavelmente ali se encontrava níveis intelectuais bem diferenciados para receber sua mensagem. Por isso, o nosso mestre utilizava como um dos seus instrumentos para levar a boa nova a parábola. E Lucas é bem específico nesta perícope, quando nos fala da parábola do bom samaritano. A parábola pode ser narrada através de uma metáfora. É um dos poucos exemplos, né? Você usa uma comparação para que fique fácil que as pessoas aprenderem a ideia, né? De as pessoas aprenderem essa ideia. Esse textozinho é trazido por Haroldo Dutra, né? Que pode ser uma linguagem figurada e falada de acordo com a época e os lugares. O povo da época de Jesus entendia muito bem suas mensagens por conta dessa linguagem figurada. Uma narrativa trazida da própria cultura, dos provérbios desse povo. Para nós, hoje, como sugere Paulo, há a necessidade de se tirar o espírito da letra e buscar refletir o que nos serve de lição para cada passagem. Como diz Emmanuel no Consolador, o ensino de Jesus é como uma semente que, uma vez caindo em nosso coração e sendo vivenciado por nós, se transforma em gesto de sabedoria e de amor. E a doutrina espírita é uma luz que nos faz compreender a essência espiritual das palavras do Cristo. E aí, já um doutor da lei, ou mestre, né, da lei, equivale, segundo Haroldo Dutra, a um bacharel em direito, alguém da área jurídica com base sólida para interpretar as leis do povo hebreu, um especialista de fato.
Este mestre da lei, ao se dirigir a Jesus, levanta-se para testá-lo. Levanta-se. Então, este gesto do doutor da lei, de levantar-se, está transmitindo respeito e consideração a quem sabe ler, interpretar as leis de igual para igual. Embora todo este comportamento de respeito não impedia ali palpitar um coração cheio de pretensões maliciosas, mesmo reconhecendo a Jesus um mestre. Lembrando que ele queria testar Jesus, o doutor da lei. Então, o mestre da lei, doutor, começa um diálogo com Jesus e traz um questionamento. Mestre, é assim que ele começa. Observem que ele se refere a Jesus como mestre. Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, sabedor das tantas interpretações que poderiam ser abordadas sobre a importância da herança e evitar um desgaste na conversa, responde com mais 2 questionamentos. Ele não responde, não traz um afirmativo, ele traz 2 novos questionamentos para esse doutor da lei. No capítulo 10, 26, do versículo 26, ele lhes diz isso. O que está escrito na lei? Como a lei? São 2 questionamentos. O que está escrito e como a lei. Então, Jesus verifica o que ele tem de conhecimento e como interpreta, como compreende, como ele adora e como traz para a sua vida. Então, esse questionamento, como a lei, né? Emmanuel nos alerta, repara, e eu trago a frase de Emmanuel, repara com atenção o que fazes, o que procuras, emoções, consolo, entretenimento. Não ouvides que o mestre pode também interrogar-te como lês. Então, quantas vezes nos dispersamos em leituras sem importância e sem aproveitamentos? E quantas vezes nos dedicamos a certos conteúdos que poderiam nos enriquecer, mas não damos a devida atenção e fazemos sem um propósito firme? Quantos de nós buscamos os ensinamentos dos evangelhos do Cristo e não fazemos dele hospedeiro da nossa casa mental? Quer dizer, não sentimos e nem praticamos, só lemos. Mas vamos focar no destaque que é o tema desta conversa, herdar a vida eterna. Existe um ditado rabínico anônimo que diz: grande é a Torá, pois ela dá aos que a praticam vida neste mundo e no porvir. Para eles, conhecer e praticar os ensinamentos da Torá era um meio de conseguir entrar na vida eterna. Foi isso que eu interpretei desta frase. E não se está aqui falando de herdar os bens materiais, tá? Mas como podemos herdar uma vida feliz nesta vida e na vida espiritual. Então, os mestres da lei acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não tinham o discernimento que conhecemos hoje através da doutrina espírita. Então, eles tinham dificuldade mesmo em explicar o que era a vida eterna. E traziam a ideia de que, com a vinda do Cristo, né, que para eles não era Jesus, a herança dos justos era de viver no mundo de regeneração, onde haveria paz e fraternidade, e para os injustos, um mundo de infelicidades. Nós sabemos que todos teremos a oportunidade de viver, ou seja, de herdar a vida eterna, porque nosso espírito é imortal. E a própria reencarnação nos dará a oportunidade de repararmos os erros e, com eles, aprendermos a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. E o doutor da lei responde à pergunta de Jesus sobre o que está escrito na lei. Como a lei, né? E ele responde assim: amarás o seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Está no versículo 27. Haroldo conta que os judeus interpretam esse texto de forma simples e objetiva. Se não amamos o nosso próximo, é impossível amar a Deus. Mas o texto diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração.
Para os hebreus, a inteligência e o sentimento estão no coração. Quer dizer, amarás o Senhor teu Deus usando a inteligência, a sabedoria e o amor. Primeiro convite. Segundo, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Tua alma, a designação alma, tem a mesma conotação que Kardec nos traz. A alma é o espírito encarnado. Sendo assim, o homem tem que agir segundo as suas convicções trazidas dos aprendizados das leis de Deus, embutindo em seus pensamentos, alimentando seus sentimentos através das boas ações. É viver em sintonia com o Pai, eu e Deus. E ele continua, no versículo 27. Em resposta disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, falamos de amar a Deus de todo o coração, depois amar a Deus de toda a alma, e depois deveria ser citado o amor a Deus, colocando todas as suas posses a serviço do Criador. Essa seria a resposta completa. Paulo cita de forma clara sobre as posses, quando nos diz, lá no texto sobre a caridade, ainda que eu desse todos os bens aos pobres, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Aí ele fala da posse. E olha que interessante. O doutor da lei não tinha argumentos para falar com Jesus sobre o servir ao Criador com suas posses. E aí ele troca. Ao invés de ele falar sobre as posses, ele coloca outra passagem em substituição, que, por sinal, era uma interpretação sua, né? E ele diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Falar sobre isso para ele, com certeza, deveria ser mais fácil. E Jesus conclui este primeiro diálogo da parábola com o doutor da lei com uma afirmativa positiva. Então, uma afirmativa seguida de outra afirmativa. Respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Porque neste jovem doutor, a leitura que ele trazia dos seus conhecimentos se fazia sentir nele mesmo. E como diz Emmanuel, se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendestes do nosso mestre. Faze isso e viverás. E aí eu vou ler para vocês, para a nossa reflexão, um trecho do livro Alma e Luz de Emmanuel, com o tema Trabalhando. Rapidinho. Guardemos a palavra de Jesus e trabalhemos sempre na extensão do bem. O livro ou o tribunal, a enxada ou a semente aguardam nossos braços, tanto quanto os sábios e os ignorantes esperam por nossa cooperação cada dia. Fujamos às sombras densas e guerras escuras do nosso próprio eu, devotando-nos ao serviço de Deus, na pessoa e nos ciclos dos nossos semelhantes. Plantando a felicidade dos outros, encontraremos a nossa própria felicidade. Um anjo que se põe a dormir no vale, tentado pelo perfume das flores efêmeras, pode repousar indefinidamente nas trevas, enquanto que o aleijado, que se dispunha a arrastar-se, sangrando o corpo e cobrindo-se de suor na subida do monte, pode alcançar a glória do cimo e banhar-se de sublime clarões, antes dos que dormem com a graça divina da gloriosa alvorada. Eu achei muito interessante esse texto. Meus irmãos, que possamos buscar essa consciência da necessidade de servir a Deus, conhecendo as suas leis, abordando-as com compreensão e sabedoria e aplicando-as com amor ao nosso próximo, como gostaríamos de fazer a nós mesmos. Mas falar do próximo será tema para o outro encontro. Fiquem atentos e que Jesus nos abençoe. Um grande abraço.